E aí pessoal do Portal Gênios, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia de desafio no Portal Gênios aqui no YouTube. E antes da gente começar, ajuda aqui o canal da Gênios a atingir cada vez mais pessoas. Basta você se inscrever no nosso canal e, claro, deixar a sua curtida nesse vídeo. O desafio de hoje vale 100 gens e para você que é novo, que não sabe muito bem como que funciona toda essa questão do Portal Gênios, os gens são nossa moeda virtual. E para que ela serve? O aluno ou a aluna que tiver a maior quantidade de gens no final do ano vai conquistar uma viagem para Disney. Bom, em tempos de coronavírus é sempre importante a gente relembrar alguns aspectos que podem cair no Enem sobre esse tema marcante. Lembrando que o Enem é uma prova que utiliza muito do contexto histórico recente para fazer questões, tá bom? Então, o coronavírus, que é esse vírus novo que está se espalhando pelo mundo e causando bastante pânico, ele pode ter correlações com algumas matérias que podem cair no Enem. A primeira delas é a matemática, tratando de equação exponencial, porque a curva de infecção desse vírus é uma curva exponencial. Então, relembre esse conteúdo, faça exercícios, tem videoaula sobre isso e tem exercício sobre isso no Portal Gênios, basta você pesquisar equação exponencial lá. Uma outra forma de falar sobre o coronavírus no Enem é relembrando a peste bubônica ou a peste negra, que foi lá em 1300 e pouco na Europa, em que uma bactéria que era transmitida pelos ratos e pelas pulgas dos ratos, tá, infectou grande parte da Europa e matou muita gente lá. Dizem os relatos que 1/3 da população da Europa naquela época morreu com a peste bubônica ou a peste negra, tá bom? Então, são dois temas muito relevantes que podem cair no Enem correlacionados ao coronavírus. E o desafio de hoje também vai ter uma correlação com esse tema que está aí nos noticiários o tempo todo e que está causando bastante preocupação, certo? Falando da peste bubônica, dizem os relatos que 1/3 da população da Europa morreu naquela época com a peste bubônica, por causa da peste bubônica. Então a pergunta do desafio de hoje é a seguinte, preste atenção. Considerando que naquela época, 1300 e pouco, a gente tinha na Europa uma população de 450 milhões de pessoas, a pergunta é: quantas pessoas, segundo os relatos, morreram por causa da peste bubônica naquela época? Essa é a pergunta do desafio. Se você sabe a resposta, então entra no seu perfil de aluno do Portal Gênios, vai lá no menu Desafios e escolhe a resposta correta para que você ganhe 100 gens. Lembrando que o desafio fica aberto apenas até a meia-noite de hoje, 11h59 da noite de hoje. Se passar para terça-feira, para amanhã, o desafio expira e você não tem mais a possibilidade de ganhar esses 100 gens. Então, pensa direitinho, faz as contas e corre lá no portal para resolver esse desafio. E para você que ainda não segue a gente no Instagram, também tem desafio no Instagram toda quarta-feira. Acesse lá, @portalgenios, tudo junto, segue a gente e fica de olho porque toda quarta-feira às 17 horas tem desafio também no Instagram. Eu fico por aqui e eu te vejo na quarta-feira.